Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Chegamos na aula número 32 do módulo Desenvolvimento de Lavra. Nesta aula, nós vamos falar sobre depósitos de estéreo e barragens de rejeito. Bom, antes eu queria informar vocês que nós temos aí 3 cursos com certificado de participação em material de apoio. Esses cursos estão na plataforma Simpla, onde você pode adquiri-los por um preço bem baratinho mesmo, bem baixo, tá? Apenas para ajudar ao crescimento do canal. Então eu vou deixar o link desse curso aí embaixo na descrição. Só clicar lá que vocês vão direto para a página dos cursos. E, apresentada a nossa pauta, vamos ao que interessa. Nós temos muito assunto para ver nessa aula. Introdução. No passado, pouca consideração era dada no planejamento e construção de depósitos de estéreo e barragem de rejeito. Haja visto que, na atualidade, nós tivemos alguns problemas sérios aí, principalmente com barragem de rejeito aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas foram acontecimentos de grande impacto e que geraram uma série de problemas, tanto para as empresas como para as pessoas. Então, o procedimento padrão consistiu na seleção de um local, um método que pudesse minimizar a distância de transporte do estéreo ou rejeito da fonte geradora ao depósito ou barragem, e ainda minimizar os custos de construção. Então, muitas vezes começa a economizar demais e acaba, no futuro, tendo sérios problemas. Então, as aplicações indiscriminadas dessa prática frequentemente resultaram em dispendiosos remanejamentos, questionável estabilidade, desastres ecológicos, perda de equipamento, instalação e de vidas humanas. A seleção do local apropriado para a construção de depósito de estéreo ou barragem, ele envolve considerações de ordem econômica, técnica, ambiental e social. Aí na descrição desse vídeo também eu vou deixar para vocês, tá? Um link sobre a lei que trata desse assunto, um parecer da ANM e também falamos sobre a NR 22, que é a norma regulamentadora, tá, da mineração. Então, esses fatores todos aí que nós falamos após análise separadamente, eles devem ser avaliados em conjunto, a fim de que determinar uma área onde os objetivos econômicos e técnicos, tá, e aí nós estamos falando de estabilidade e outras coisas, sejam maximizados e os impactos ambientais minimizados. A legislação nossa é muito contundente nesse aspecto, tá? É uma legislação bastante rigorosa, bastante séria e, portanto, as empresas não seguirem e vierem a ter qualquer problema, isso pode acarretar numa sanção bastante rigorosa. Tá? Por outro lado, esses fatores são interrelacionados, pois o mérito de um depende fundamentalmente do nível de estudo adotado na avaliação dos outros. Então, por exemplo, aí nós temos a escolha de um local em função apenas do fator econômico. Distância de transporte pode não ser viável do ponto de vista técnico ou ambiental. Desta forma, é necessário adotar uma série de análises econômicas, investigações geotécnicas e ambientais dos possíveis locais alternativos. E tudo isso, né, ele começa o quê? No planejamento da lavra. Você vai abrir uma mina aí, que faz todo aquele estudo de abertura e tal, já tem que contemplar também essas áreas, aonde vai o rejeito, aonde vai ter uma barragem, isso tudo tem que estar no projeto e tem que estar no plano de lavra.
Então, eu falei com vocês, ó, a resolução ANM número 95 de 7 de fevereiro de 2022, tá? Bem atualizada. O link está aí, eu vou deixar esse link também na descrição, para quem quiser baixar. Tem a Lei 14.066, de 30 de setembro de 2022, que ela andou modificando uma lei de 2010, e a NR 22, que trata sobre segurança e saúde ocupacional na mineração. Então, por motivo de ordem econômica, o depósito de estéreo deve ser locado o quê? Mais próximo possível do centro de massa do estéreo a ser lavrado. Mas temos que respeitar os limites do PID final e procurar compatibilizar a forma do depósito a ser formado com o relevo do terreno disponível, de modo que esse depósito seja permanentemente estável. Então, nós não podemos fazer aí como se fazia antes da década de 80, aí, que era famoso ponta de aterro, acha lá um lugar alto lá e começa a bascular ali, vai levando aquilo. Olha, eu já vi muito acidente mesmo com ponta de aterro. Ainda bem que a legislação veio para regulamentar essa forma de construção de depósito estéreo. Tá? Antigamente chamava-se bota fora, hoje ele tem um nome de depósito controlado de estéreo. A localização numa barragem de rejeito também, ela deve ser de tal forma que os custos de construção da mesma, o transporte do rejeito, seja por bombeamento ou por gravidade, sejam mínimos, respeitando o quê? Condições de segurança e ambientais. Os requerimentos ambientais têm sido tão importantes com respeito a depósito de estéreo ou barragem de rejeito, que a localização de um adequado depósito ou barragem tem grande importância na elaboração de um projeto de lavra e tratamento de minérios. É o que eu falei com vocês. Isso aí começa o quê? No planejamento e é acompanhado também durante toda a vida útil da mina pelo planejamento de lavra. Então, vejam a importância que se tem em ter um bom planejamento para a sua mina. Tá? Então, do ponto de vista ambiental, nós temos aí dois procedimentos que precisam ser tomados. Tá? Os principais, existem vários, existem outros. Nós vamos falar de dois principais, que é: o primeiro refere-se a quê? Estudo prévio das áreas disponíveis. Então, é necessário conhecer se determinado local é designado a parque nacional, estadual, municipal, se é uma reserva ecológica, se é um sítio arqueológico ou histórico, se é nascente de alguma bacia hidrográfica e por aí afora. Como eu falei, existem vários, nós estamos falando aqui os mais importantes, tá? O primeiro impacto. Os locais precisam ser previamente identificados e listados, pois necessitam de quê? Liberação de órgãos cabíveis. Então, são órgãos ambientais, são a Agência Nacional de Mineração e uma série de outros órgãos fiscalizadores, que vão atestar ou não a possibilidade de se construir ali naquele local um depósito controlado externo ou uma barragem de rejeito. O segundo procedimento já refere à listagem e classificação dos possíveis impactos ambientais causados pelo depósito ou barragem a serem construídos. Então, você tem que trabalhar também de tal forma que já veja, se acontecer isso, o que, que eu vou fazer, se acontecer aquilo, se... Tá? Então, vocês vão ver logo adiante, aí nós vamos falar de geotecnia, né? E é importante o quê? Você já prever. Ó, pode dar caca. Essa desgraça pode ruir aí. E se der caca, o que nós vamos fazer? O que está na frente aí que pode ser atingido? Tá? Como é que nós vamos fazer? Correr, esconder? Tá? Então, muito importante, tá? Todo esse detalhamento. Não só de como será, do que, como também se você se prevenir para algo que venha acontecer e que saia fora do controle e da sua programação. Então, para isso, precisamos que estudos geotécnicos. Tem que ter uma equipe de geotecnia lá
para dar início a isso aí. Não é só chegar e falar, ó, que lugar bonito, lindo e maravilhoso. Vamos jogar, botar fora aqui. Faz isso não, meu amigo. Faz isso não, porque hoje a legislação é pesada. Então, a seleção prévia dos locais para construção é feita com base em investigações preliminares das áreas. E uma vez definidos possíveis locais, detalhadas investigações são necessárias, sendo assim a elaboração de um criterioso programa, onde os principais fatores a serem analisados são topografia, clima, geologia, hidrogeologia, hidrologia, sísmica, estratigrafia, propriedades físicas e químicas dos solos e das rochas e mais alguma coisinha aí. Então, os estudos podem ser feitos em dois estágios. O primeiro estágio refere usualmente o que é investigação preliminar do local, de modo a possibilitar uma avaliação superficial. Aí, desse modo, torna-se possível que a realização de comparações entre locais alternativos, de forma que o mais adequado seja selecionado para uma investigação detalhada. Então, você já não vai entrar assim de cara com detalhamento, tá, de uma área aí. Você faz uma investigação preliminar, ó, tem essa área aqui que pode atender, essa outra, essa tal. Vamos ver aqui, vamos jogar no plano aí qual que vai ser melhor aí daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Tá, então essa área aqui é a melhor. Aí nós vamos entrar com o quê? Com a segunda parte, que é o detalhamento, tá, desse estudo geotécnico. E o segundo estágio, né, como já disse, o detalhamento é a investigação detalhada da geotécnica do local, cobrindo todos os itens anteriormente citados, nós já falamos em detalhe, para que a execução do esboço do depósito de estéreo ou barragem de rejeito de forma econômica, segura, ambientalmente satisfatória, satisfaça todos os regulamentos exigidos. Volto a frisar, a legislação hoje ela é pesada. Então, na coleta e estudo, tá? Ou seja, no detalhamento desses dados que nós já mencionamos, inclui o quê? Interpretação fotoaérea para determinar a geologia local da área proposta. Então, você, além da interpretação fotoaérea, você tem mapas geológicos da região, mapas hidrológicos, uma série de outros acessórios para te ajudar nessa determinação. Então, os fatores geológicos podem afetar o esboço do depósito ou barragem e, portanto, devem ser avaliados, são evidência de deslizamento de terra, evidência de plano de falha nas rochas, evidência de falhas, provável permeabilidade das rochas. Então, só por aí você já tem o quê? Uma boa avaliação preliminar da geologia local. A confecção de mapas topográficos em pequena escala vai te fornecer o que é estudo da área ao redor da cava e locação dos possíveis locais de depósito ou barragem. Tá? São úteis também para fazer estimativa preliminar de volumes dos referidos depósitos, tamanho da área, provável direção de fluxo de água subterrânea, especiais, possíveis efeitos do depósito ou barragem nas proximidades da cava, usina ou outras áreas operacionais, e aí eu acrescento também áreas residenciais, porque existem muitos casos que você tem uma comunidade próximo da mina e nem sempre essa comunidade está totalmente protegida, está bem informada. Tá? Bem que hoje existe nas grandes empresas aí uma preocupação muito grande em manter a comunidade a par do tipo de barragem que existe na empresa e pode ocorrer e o que fazer se porventura ocorrer. Então, dados sobre clima, curso d'água, tá? Quando você combina isso aí com os dados topográficos, eles vão fazer o quê? Possibilitar uma avaliação preliminar da drenagem característica dos locais. Muitas vezes você olha lá, ou você encosta aqui, ó, que maravilha, soltar o estéreo aqui, tá? Só que ali é um curso d'água. Quando vier a época de chuva ali, a água vai chegar ali, opa, cadê meu caminho?
pode ter em mente, a água, ela abre o caminho dela e ela leva o que está na frente. Então, volume de cursos d'água superficiais ou provenientes de chuva. Então, quando você combina todas essas informações que foram coletadas, tá, os dados publicados, investigação local, ainda pode ser insuficiente para permitir uma completa avaliação dos méritos dos locais pré-estabelecidos. Então, você precisa de mais alguma coisinha. E, em alguns casos, fatores óbvios, como abatimento de solo ou ocupação de grandes áreas, pode eliminar o local. Em outras, a vegetação superficial ou depósitos podem mascarar as condições locais, tal que posteriores trabalhos de campo sejam requeridos antes do proposto local ser efetivamente avaliado. Então, a próxima etapa das investigações envolverá o quê? Coleta de amostras, através de abertura de trincheira, furo de sondagem e trabalhos de geofísica. E uma vez você concluiu todos esses estudos geotécnicos preliminares, definiu o local compatível com todas as exigências necessárias, faz-se que é necessária a realização de detalhada investigação geotécnica. Então, o que nós vamos ver nesse detalhamento geotécnico aí? Tá? Primeira coisa, estratigrafia do local, incluindo profundidade, espessura, continuidade e composição de cada estrato. Geologia local, incluindo história de deposição, erosão, glaciação, canais encobertos, estruturas de colapso, cavernas, movimentos tectônicos, falhas, planos de cisalhamento e por aí afora. A hidrogeologia vai incluir o que é a definição de todos os aquíferos, a determinação da espessura dos sedimentos inconsolidados, a determinação do sistema de fluxo de água subterrânea local e regional, pressão piezométrica nos aquíferos e as propriedades geotécnicas do solo, como umidade, granulometria, teste de consolidação e compressão triaxial ou testes de cisalhamento, testes de permeabilidade, capacidade de troca iônica de argilas, tá? Quando propostas como camada impermeável. Então você vê que é um estudo complexo, tá? Não é chegou, olhou, gostou, basculou. E não, não é assim não. Já foi assim. Já foi assim. Por isso tem muita carga por aí, tem muito passivo ambiental aí, deixado para trás aí, porque a coisa já foi meio bagunçada e tal. Hoje não. Tá? No caso de rochas, tá? Deve-se incluir o quê? Testes de cisalhamento ao longo de camadas fracas e permeabilidade dos vários estratos. Agora vamos falar um pouquinho aqui de pilha de estéreo, que é praticamente a mesma coisa assim de uma barragem, planejamento e construção dela. Atividade de remoção e posterior deposição do material externo num dado local envolve custo, planejamento e controle da construção. Apesar de sua primeira implicação ser econômica, o seu planejamento visa também encontrar um meio de manejá-lo de forma responsável, segura e ambientalmente satisfatória. E aqui eu vou contar para vocês. No passado, o estéreo removido nos trabalhos de lava era simplesmente basculado em pontas de aterro, nas encostas ou terrenos circunjacentes às minas, formando pilhas de maneira desordenada em condições precárias de estabilidade. Esses locais eram os famosos Botafora. A partir da década de 80, notabilizou-se que, pela disposição controlada e planejada dos novos depósitos. Trabalhei em muitas minas e muitas empresas, tá? E trabalhei com esse método aí de ponta de aterro, vi muitos acidentes, tirei muito caminhão lá do fundo, lá da grota, lá, porque às vezes a ponta de aterro cedia
e levava embora o caminhão. Por sorte, não teve nenhum acidente assim fatal, mas alguns operadores saíram meio machucados disso aí. Alguns equipamentos tiveram determinados prejuízos. Tudo por quê? Porque não se tinha controle. A partir dessa década de 80, que foi implantada essa norma e essa obrigação de se ter depósito controlado de estéreo, em uma das minhas que eu trabalhei, nós tivemos que fazer todo um retaludamento de um depósito que era de estéreo, feito tipo ponta de aterro. Tivemos que retaludar todinho, criando nele bermas, criando drenagem para que ele fosse um depósito seguro. E a partir daí, não se faz mais o ponta de aterro. Simplesmente se faz uma disposição controlada do estéreo. Né? Então, hoje nós temos aí exigências de ordem ambiental, questões sociais, questões de segurança, e construir adequadamente um depósito de estéreo é certamente menos trabalhoso e oneroso do que corrigir um depósito em processo de ruptura generalizada. Com certeza. Às vezes a pessoa, mas fazer assim vai sair mais caro. Tá. Faz uma ponta de aterro, na hora que ela começar a dar problema lá, você vai lá corrigir, você vai ver o que é caro. Isso se der tempo de corrigir. Então, planejamento, novamente, planejamento é importantíssimo. Nós vamos ter um capítulo nesse nosso curso aí que nós vamos falar basicamente só sobre planejamento de lavra. Tá? Então, o planejamento de um depósito externo não é geralmente tão detalhado como um projeto de lavra. Tá? É natural. Tanto que o objetivo primeiro da mineração é a produção do melhor minério possível para ser processado. O desenvolvimento de uma mina depende, em geral, da remoção de estéreo. Aí, desse modo, promover o gerenciamento do depósito de estéreo pode significar a diferença entre lucro e prejuízo. E o planejamento do depósito deve, frequentemente, reclamar mais atenção do que o esperado. Chegamos, meus amigos, ao final dessa aula. Na próxima aula, nós vamos entrar num tema que eu gosto bastante. Tá? Para mim, é o A1 de uma mineração. Nós vamos falar sobre perfuração de rocha, e não vai ser só em uma aula que nós vamos ver o assunto, porque ele é bastante extenso. Nós vamos ter, talvez, 4, 5 ou até 10 aulas falando sobre perfuração de rocha. Eu conto com vocês lá. Agradeço a todos que acompanham esse canal, agradeço aqueles que deixam os seus comentários aí. É muito importante para a gente. Se você ainda não tiver inscrito, por favor, se inscreva. E se não quiser fazer um daqueles cursos que eu falei, mas quiser ajudar o canal, tá aí o nosso QR Code. Basta localizar o celular nele aí e você pode doar quanto quiser, o quanto você achar que o canal merece. Meu muito obrigado e até a próxima.